Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. As criancinhas pequenininhas já podem sair. Vai ter só a sala das crianças hoje funcionando. Nós estamos em reforma nas salas aqui ao lado, mas eu acredito que domingo que vem já estaremos funcionando as outras salas. Então hoje só a sala das crianças. Muito bem, irmãos, nós estamos encerrando próximo domingo na escola bíblica a última carta do Senhor Jesus às igrejas. Hoje o Senhor Deus nos falou através da carta que Ele enviou à igreja de Filadélfia, através da pastora Dilma, e foi uma benção. Se você tem perdido, eu quero recomendar que você assista às mensagens que aqui têm sido liberadas em nosso canal no YouTube. E se você ainda não se inscreveu lá, se inscreva, porque é um instrumento de edificação e também de evangelização. Eu convido você para que abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 85. Nós vamos ler o versículo, capítulo 86, e nós vamos ler o verso 5. Salmos 86, verso 5. Assim nos diz a palavra do Senhor: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Ainda o livro de Neemias, capítulo 9, verso 17, que nos diz assim: Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Toda vez que nós tentamos exercer a nossa justiça, alguma coisa fica faltando. Não é sem propósito que a palavra de Deus nos diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, minha é a vingança, eu te recompensarei, diz o Senhor. Você tem sido injustiçado? Coloque a sua petição nas mãos de Deus. Não existe melhor advogado do que o Senhor Jesus, e não existe melhor juiz do que o nosso Senhor. Confia aquilo que para você é algo impossível de ser solucionado nas mãos de Deus. O Senhor é o nosso advogado, nosso intercessor à direita do Pai, mas Ele também é o justo juiz, o que nos diz a sua palavra. Eu quero nesta noite falar sobre 3 coisas que o Senhor nosso Deus está pronto a fazer. E essas 3 coisas nos dizem respeito. Diz respeito à sua vida, aqui nesta vida, e diz respeito à sua vida na eternidade. O texto que nós acabamos de ler, ele enfatiza a bondade do Senhor. E a bondade e o amor do Senhor, ele vem como uma expressão da sua graça para a sua igreja, mas nem por isso nós podemos brincar com a bondade do Senhor. Como quem cai, levanta, cai, levanta, cai intencionalmente, levanta intencionalmente. Nós não podemos brincar com as oportunidades que o Senhor Deus, o nosso Pai, tem nos dado para andarmos na sua presença em retidão de vida. O Senhor nos diz, então, no texto que nós acabamos de ler, que Ele sempre estará pronto a fazer algo na vida dos seus. Se você pertence a Jesus, a palavra de Deus é um livro de promessas
que, se você for pesquisar, são mais de 6.000 promessas. Muitas dessas promessas ainda não se cumpriram na sua vida. E se você não for buscar em Deus, talvez a maior parte delas não se cumprirão. É por isso que este livro sagrado, que é a palavra de Deus, ele precisa ser pesquisado, sondado, estudado, buscado. E na medida em que nós vamos buscando em Deus, ele vai nos revelando os seus decretos, os seus intentos. Ele vai tornando claro para nós aquilo que ele tem planejado para nós. A quantidade de gente hoje dentro da igreja, eu não digo nem fora não, estou dizendo dentro da igreja, que está perdido na ilha, que não sabe para que veio, não sabe qual é o seu papel no corpo, não sabe como fazer para agradar o Senhor. A maior parte dessas pessoas são pessoas que não leem a palavra de Deus, não conseguem entender o que Deus planejou para ele ou para ela. Isso significa que todos os que aqui estão nesta noite, Deus tem um desígnio para a sua vida. Deus tem um plano para você, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida eclesiástica, na sua vida de fé. Deus tem coisas lindas para que se cumpram na sua vida. Agora cabe a você buscar, cabe a você ir atrás, fazer a sua parte, cabe a você remover a pedra de um sepulcro que muitas vezes, no comodismo dele, você não sai de lá, e muito menos quer remover a pedra. 3 coisas que o Senhor está pronto a fazer, é o que nos diz a palavra do Senhor. A primeira delas, o Senhor Deus está pronto a perdoar. Meus irmãos, a palavra pecado é algo que está ligado diretamente ao Criador. Quando nós pecamos primeiro contra Deus. Depois, quando pecamos, nós também podemos pecar contra o nosso semelhante. Mas a palavra pecado está diretamente ligada a Deus. E nós precisamos diariamente do perdão de Deus. Precisamos em todo instante contar com a graça e a misericórdia de Deus nos cobrindo. Nós terminamos de cantar Espírito, Espírito, invocando a presença do Senhor, e sem a presença do Senhor nós não vamos ter a consciência de que o peso de um pecado poderá ser colocado aos pés da cruz, e uma vez confessado e abandonado, você terá do Senhor o perdão para o seu pecado, e você vai ficar leve, e você vai ficar desamarrado, você vai se tornar alguém sem cordas prendendo os seus pés, para fazer de você um instrumento vivo do poder de Deus onde quer que você esteja. Então Deus sempre estará nesse tempo chamado hoje, pronto a perdoar o seu pecado. Qual pecado que o acusador tem diariamente te feito lembrar? Qual pecado que o acusador tem usado para frear você? Por que você não abandona ele hoje? Por que você não coloca ele aos pés da cruz hoje? O Senhor sempre está pronto a nos perdoar. Gênesis capítulo 18, você conhece a história da visita que Abraão recebeu, estando sentado entre os carvalhais de Mamre. Diz a Bíblia que quando ele contemplou 3 homens vindo na direção dele, ele se prontificou, ficou em pé. Ele discerniu que não eram pessoas quaisquer, ele discerniu que eram seres celestiais. Ele diz: por favor, não entre na minha casa e me deem a honra, eu quero servi-los. Eles ficaram ali debaixo da árvore aguardando, e Abraão foi ali e preparou pão, um bezerro cevado, leite, e levou para aqueles seres celestiais, e um deles era o Senhor. Era uma manifestação do Senhor Jesus ainda antes da sua encarnação. A Bíblia
fala que toda vez que você vê a expressão o anjo do Senhor, é uma referência ao Senhor Jesus quando esteve nesse mundo, antes de ser o Verbo que fez-se carne e habitou entre nós. Um daqueles três era Jesus. Depois, quando eles são servidos, os dois anjos e o Senhor, a Bíblia diz que eles se levantam e vão como quem ia em direção a Sodoma. E Abraão começou a acompanhar aqueles três. E ele começou a conversar, sabendo que aquela presença era uma presença angelical. E ele começou a negociar, porque lá dentro daquela cidade de Sodoma e Gomorra tinha sangue seu. Seu sobrinho Ló estava lá dentro, com a sua família, e o clamor por justiça, por juízo, havia tocado o céu. Tamanha era a perversão pecaminosa que estava destruindo Sodoma e Gomorra. E Abraão se põe como intercessor e começa a dizer: Senhor, se naquela cidade tiverem 50, 40, 30, 20, 10 pessoas, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? E o Senhor disse: se tiver 10, eu não vou destruir. Mas você sabe, Deus destruiu porque não tinha 10. O Senhor está pronto a nos perdoar quando nós chegamos a Ele com o nosso coração quebrantado, de fato movidos pelo arrependimento que o Espírito nos leva, e abandonamos aquele pecado, e o juízo que viria, ele é estancado. Diz a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 5, eu quero ler com você, versículo 1. Olha que texto. Se Abraão negocia com o Senhor, Jeremias capítulo 5, versículo 1. Se Abraão negocia com o Senhor por causa de Sodoma, dizendo: só vai destruir Sodoma e Gomorra, vai destruir lá o justo com o ímpio. E o Senhor disse: se tiver lá 10 justos, eu não vou destruir. Mas o profeta Jeremias, no capítulo 5, ele diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. A ela quem? A cidade de Jerusalém. Nos dias do profeta Jeremias, havia pecado em abundância em Jerusalém. E o Senhor diz para Jeremias: olha, dá uma olhada aí em Jerusalém. Vê como é que está a cidade de Jerusalém. Veja agora, procure saber, buscai pelas praças em Jerusalém, vê se tem alguém, se há um homem que pratica a justiça. Que coisa terrível, Jerusalém. E se tiver um homem que pratica e anda na verdade, eu vou perdoar Jerusalém. Mas não havia. Foi por isso que Jeremias se levantou como voz profética em seus dias, em seu ministério, porque não havia homens que estavam andando em retidão e que falavam a verdade e andavam na verdade. Não havia. Será que o mundo hoje está diferente, meus irmãos? Eu acredito que está ficando de igual para pior. O mundo hoje está igual a Sodoma e Gomorra? Eu acho que igual não, eu acho que está pior. Mas hoje, o mundo ainda tem tempo para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Se toda raça humana, a uma voz, invocasse o perdão divino, esse planeta ia se tornar um paraíso. Esse mundo seria revolvido em um novo planeta. Mas nós estamos vendo que o pecado, a permissividade com aquilo que é errado, está cada vez pior. Literalmente o mundo jaz no maligno. Aquilo que antes
as pessoas repudiavam como algo errado, as pessoas hoje estão aplaudindo. Você vê agora esse caso, eu vi alguns trechos de vídeos que a gente recebe da internet, desse serial killer, o moço chamado Lázaro. A igreja deve orar por ele, tá? Não fale mal, esse tem que morrer mesmo, não diga isso, ore por ele, para que Deus dê uma experiência para ele, para que ele tenha um encontro com Deus. Sabe por quê? A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo. O Hitler foi para o inferno. Nós não podemos ter um sentimento de desejar que uma pessoa vá para o inferno. O inferno para a igreja. Você deve ter a consciência de que o inferno é um lugar real, que o inferno é um lugar de sofrimento e de castigo eterno. Então não deseje isso para ninguém. O papel da igreja é de orar: Senhor, tenha misericórdia. Pai, convence, que o teu Espírito entre ali naquele coração, quebrante. O Senhor não quebrantou Paulo, que se achava dos pecadores o pior, aquele que mais fez contra o reino do Senhor Jesus, e depois que ele teve a consciência do seu chamado, ele disse: meu Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aqui, meus irmãos, nesse corpo aqui a gente peca muito, a gente erra muito, a gente deixa a carne, na maior parte das vezes, falar mais alto do que o homem espiritual, do que a mulher espiritual que está em você em essência. Mas Deus está pronto a nos perdoar, é o que nos diz a sua palavra. Romanos capítulo 3, verso 25, é importante lermos os textos para vermos o que o Senhor Deus nos fala. Romanos capítulo 3, verso 23 em diante: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O Senhor Deus, Ele nos suporta em amor. Se Deus nos suporta em amor, nós devemos também praticar a mesma coisa com aqueles que para nós tornaram-se insuportáveis. Se Deus fosse nos tratar, irmãos, conforme nós merecemos, não estaria ninguém aqui nesse culto hoje. Você pode se achar um santo, uma santa, diante de Deus. As suas vestes de justiça própria são lixo, trapos de imundícia. Mas Deus está sempre pronto a nos perdoar. Outro texto, Isaías 55, versículos 6 e 7. Sabe por que Deus quer nos perdoar? Porque depois que você descer a tumba fria, o que você fez em vida, feito está. Mas depois disso não tem como fazer culto pela sua alma, fazer oração, não tem como fazer uma missa, não tem como. Depois que você atravessa a linha que te limita nessa vida, se você é de Jesus, louvado seja Deus por sua vida. Se não é, que tristeza, é lamentável, porque aqueles que partem desse mundo sem Jesus estão irremediavelmente perdidos. Não há uma segunda chance, não há uma segunda possibilidade, não há. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Bendito seja o Senhor que nos perdoa. Bendito seja o nome do Senhor
que nos perdoa pecados. Que coisa boa é você chegar em casa, depois de um dia cansado, você poder repousar sua cabeça em um travesseiro e dormir o sono dos justos. Nenhum peso na consciência, nenhum pecado te acusando, pés livres, mãos livres, coração limpo para Deus usar. O sangue dele desce sobre você e te purifica de todo o pecado. Menino, na escola bíblica, nós cantávamos: com sabão lavo o meu rostinho, lavo o meu pezinho, lavo as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. De Jesus, eu não escondo nada. Nós não podemos esconder de Jesus. E Ele quer perdoar. Olha a importância da gente trazer os nossos bebês desde cedo à casa do Senhor. Desde cedo a gente cresce aprendendo a palavra do Senhor. Segunda coisa que o Senhor está sempre pronto a fazer em nossa vida. O Senhor sempre estará pronto a salvar você. Jesus foi enviado para nos salvar dos nossos pecados. O anjo, quando disse a Maria que ela era agraciada, junto com essa saudação, já veio a informação, porque o ser, o ente, o santo que em ti será gerado, ele livrará o seu povo dos seus pecados. Porque o que o pecado faz com o homem? Engessa, aprisiona, detona, mata, condena. Então Deus sempre está pronto a nos perdoar e Deus sempre está pronto a nos salvar. Isaías, no capítulo 38, versículo 20, olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 38, 20. Que importante isso. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Você já reparou que em todos os lugares onde o nome do Senhor é invocado, tem muito louvor? Hoje, às vezes, nós temos limites por causa do nosso tempo e porque tudo hoje na vida tem sido assim, meio que fragmentado. O nosso culto, nós temos horário para começar e horário para acabar. Porque a palavra de Deus também diz que o nosso Deus é um Deus de decência e ordem. Nós temos pessoas que têm dificuldade, às vezes, com seus cônjuges em casa, que não têm o mesmo entendimento que nós, e diz assim: o culto vai demorar. Pessoas há que deixaram de frequentar um culto porque o marido implicou, porque a esposa implicou, porque estava demorando demais na igreja, ou porque você só vive para a igreja. Essas coisas acontecem. A partir da hora que você firma no seu coração o desejo e o propósito de servir ao Senhor de todo o seu coração, Satanás ele vai minar o coração de alguém que começa dentro da sua casa para impedir você de agradar a Deus. Eu sei do que falo pelas coisas que já vivi e pelas coisas que você tem me falado. Começou a rezar demais, mais assombração vai aparecer. Começou a se santificar demais, mais tentação virá no seu caminho. É assim que funciona. E o que nós fazemos? Nós nos lembramos que nós temos um Deus que nos salva. Não salva só a nossa alma, mas Ele nos salva também em nossas dificuldades. Coloque sua dificuldade diante do Senhor. Filipenses nos fala que Ele, o Senhor, está pronto a nos salvar. Hebreus capítulo 2, eu quero ler esse texto com você. Hebreus capítulo 2, no verso 11, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Pois tanto o que santifica
como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Como é que Jesus se refere a nós diante do Pai? Eles são meus irmãos, Pai. Eu os comprei com o meu sangue. Nós somos demais honrados se o Senhor já nos chamar simplesmente de servos, como aprendemos hoje na aula sobre a igreja de Filadélfia. Mas Jesus, na sua infinita graça, amor, bondade e misericórdia, ele se refere a você que me ouve, como ele, Pai, é meu irmão. Ela, Pai, é minha irmã. Por causa de quê? Porque ele nos salvou dos nossos pecados. Qual é o dia oportuno? Hoje. Eu quero ser salvo, mas não hoje. Porque hoje eu preciso ainda resolver umas coisas, vou deixar para ser salvo amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Diz aqui o texto da palavra de Deus em 1 Pedro 4, 5. Já estamos indo para a conclusão da nossa reflexão nessa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 5, fala sobre a terceira coisa que o Senhor Deus também está pronto a fazer na vida do ser humano, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Olhem para mim. O Senhor está pronto a perdoar, o Senhor está pronto para salvar, mas o Senhor está pronto também para julgar. Ele perdoa, ele salva e ele exerce juízo. E diz aqui o texto sagrado que o juízo dele alcança os que estão vivos e os que estão mortos. Para onde fugirei do teu espírito? Eu vou morrer. Lá do outro lado ele pega você também. O juízo dele alcança você também. Aqui nesta vida o juízo dele alcança você. A Bíblia diz que nós não devemos nos enganar. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Então o juízo não é o final. O juízo, primeiro, começa na casa de Deus, é o que nos diz o texto sagrado. Depois, o juízo vem sobre nós. Se estamos na bênção, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Mas se de fato somos filhos do Altíssimo e andamos fora da retidão, o juízo nos alcança aqui em vida. Bendito seja o nome do Senhor, que a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia tem nos seguido diariamente. Você pode dizer um glória a Jesus aí, irmão? Graças a Deus, irmãos. Senão, onde estaríamos nós? Os cemitérios da vida estão só comprando mais lotes. Mais lotes. É um negócio rentável, porque tem muita gente morrendo nesse planeta. Mas a cada corpo que é sepultado, uma alma recebeu um destino para a eternidade. Se andou perdoado, foi salvo e transformado, vai para o céu. Se não foi salvo, se não foi perdoado, foi julgado e lançado no inferno. É o que nos diz a palavra do Senhor. Então diz o texto que nós acabamos de ler, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O Senhor é competente para julgar, Ele não se equivoca no seu juízo. Não fica pensando você quando você acha que alguém foi injustiçado. A justiça humana erra muito? Erra. A gente vê quantos casos de pessoas que tiveram culpa em um assassinato que eram inocentes. Eu vi agora um homem que passou nos Estados Unidos 40 anos na prisão. 40 anos na prisão.
E um teste de DNA tirou aquele homem. E o Estado precisou recompensar aquele homem. 40 anos preso. 40 anos é uma vida. Você já pensou o que você ficar dentro de uma prisão 40 anos? Mas ele disse que ali dentro da prisão, ele conheceu Jesus. O Senhor o transformou. Ele recebeu o perdão, não dos homens, porque ele estava ali inocente, mas ele recebeu o perdão para os seus pecados. Ele foi julgado pelos homens errado, mas Deus fez justiça na causa daquele homem. Os homens têm julgado você de maneira equivocada? Não desespere. A justiça virá. O juízo virá. Então, quando o Senhor Deus nos fala isso na sua palavra, nós devemos não só nos alegrar, mas também devemos temer aquele que não erra no seu juízo. Hebreus 4,13, olha o que nos diz a carta aos Hebreus no capítulo 4, no versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Nós estamos diante do Senhor nus. Não adianta você pegar folhas de figueira para esconder a sua nudez, como Adão e Eva fizeram. Diante dele, nós estamos inteiramente nus. A esposa não te conhece o suficiente bem, o esposo não te conhece suficientemente bem, você já tem 50, 60 anos de casado e ainda está em processo de descoberta de quem ele é e de quem ela é, mas Deus te conhece bem, muito bem, porque nada em nós está encoberto aos seus olhos, é o que nos diz a sua palavra. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, é o nosso penúltimo verso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, vou ler o versículo 4. Ora, se Deus, olha que coisa pesada isso aqui, irmãos. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E eu completaria dizendo, se ele não poupou os anjos, se não teve uma segunda chance, você acha que dá para viver dessa maneira? Não dá. Então hoje você precisa de perdão. Hoje você precisa reconciliar-se com Deus, porque Ele é aquele que julgou os anjos. Irmãos, existe algo tremendo para nós nesta noite chamado graça. Nós podemos hoje traçar um novo rumo à nossa existência aqui e na vida eterna. Graça, maravilhosa graça. Nunca esquecendo que com Deus não se brinca. A gente vem às vezes no domingo na expectativa de receber uma palavra para motivar a nossa semana, para nos inspirar a ter uma semana de fé, de vitória. Mas quando a palavra trata conosco dessa maneira, é porque Deus, no seu imenso amor, quer fazer algo maior do que nós imaginamos. Então Deus sempre está pronto a nos perdoar, a nos salvar e a nos julgar. Aqueles 2 anjos que eu falei, que estavam ali com o Senhor Jesus de frente para Abraão, eles continuaram no seu desígnio. Eles foram para Sodoma, ergueram as mãos e o juízo de Deus desceu. Sabe por quê? Não haviam ali 10 justos.
Qual o papel da igreja no meio de uma sociedade perversa como a nossa? É orar e dizer: tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia do nosso estado, Senhor. Senhor, permita que o coração humano se dobre ao tocar do Teu Espírito Santo. Nós temos que orar, nós temos que nos colocar na brecha para que o povo não seja destruído. Diz o Senhor na sua palavra: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que este se arrependa. O Senhor quer que você saiba que Ele quer que você se arrependa, para você ter uma vida de novidade, uma vida nova. Eu termino esta palavra lendo com você o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 15, para a gente sair daqui pensando nisso. Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Hoje pela manhã a pastora Arilma citou uma coisa que eu não estava lembrando. Há 21 anos atrás nós tivemos uma experiência com Deus muito forte. Eu e ela vivemos uma situação terrível e Deus me deu naquela ocasião o texto que foi estudado hoje de manhã, sobre a sinagoga de Satanás. Naquele dia Deus levantou o nosso ânimo e mudou a nossa sorte. Deus fala, Deus se manifesta, Deus interfere na nossa vida se nós o clamarmos. Esse texto em Apocalipse diz aqui, capítulo 20, versículo 11, não é o texto que foi estudado hoje de manhã, não. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, os com curso superior, os sem curso superior, os brancos, negros, pardos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E hoje nos foi lembrado qual é a missão da nossa igreja. Há 20 anos Deus nos deu essa visão, e eu quero retomar essa visão na vida da igreja. O Senhor nos chamou para fazermos uma obra de restauração. Deus vai enviar pessoas aqui para este lugar para serem transformadas, restauradas, mas primeiro Ele quer curar você, Ele quer abençoar você. Sabe por quê? Porque também um dia todos nós vamos estar diante desse grande trono branco, vendo essa cena que nós já falamos em uma das mensagens anteriores. Versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Seu nome está lá, no livro da vida? Ô pastor, como é que eu sei? Você acabou de aprender aqui. Você precisa ter os seus pecados perdoados, você precisa ser salvo pelo Senhor Jesus, porque você vai ser julgado. E o juízo, ele tarda, mas não falha. O juízo será inevitável. Por isso, cada um de nós aqui precisamos de Deus o perdão e precisamos do Senhor Jesus a salvação. Fiquemos de pé. Pedi Moisés para tocar aqui uma música comigo, por favor. Nós vamos orar. Há muito tempo eu não faço isso, mas eu sinto de Deus fazer isso hoje.
Há entre nós alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão onde você estiver. Eu vou falar a segunda vez. Há entre nós nessa noite alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? A igreja está orando por você. Amanhã pode ser muito tarde. O dia da reconciliação é hoje. Eu quero orar. Feche os teus olhos. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, bendizemos o Teu nome, junto com os seres celestiais que estão aqui conosco, pela obra maravilhosa da graça que nos alcança hoje aqui. O Senhor nos deu o ministério da restauração e Ele retornou a funcionar nesta casa de oração. Pedimos que o Senhor cure e limpe a noiva que está neste lugar. Se as vestes estão enrugadas, que fiquem lisas, Senhor, sem mácula, sem ruga, em o nome de Jesus. Que venha a restauração, Senhor, que venha o ardor missionário, o amor às almas perdidas, que venha uma medida de fé que ainda nós não experimentamos, que venha tempos não só de refrigério do Senhor, mas que venha tempos, Senhor Deus, de milagres do sobrenatural entre nós, pois Tu és um maravilhoso, Tu és maravilhoso. Que maravilhas continuem acontecendo na vida do Teu povo que se reúne neste lugar e sobre a face da terra. Ó Deus, Tu que perdoas pecados, Tu que nos salva desses pecados, e Tu que um dia vai nos julgar, que no dia desse juízo, toda esta congregação esteja perdoada e purificada pelo Teu sangue, Senhor. Pai, agora quando vamos consagrar o nosso dízimo e oferta no altar do Senhor, nós invocamos a Tua bênção sobre o Teu povo, que haja abundância na vida dos Teus filhos,